Vocês sabem que uma coisa que no curso da vida você, quanto mais o tempo passa, mais você tem chance de observar e com clareza identificar e perceber um monte de coisas, entre elas o seguinte fenômeno. Há pessoas que só conseguirão de fato serem bem-sucedidas na vida se tiverem a coragem de desistir disso. Vocês já encontraram gente que só começou a ser bem-sucedida na vida quando desistiu de o ser? Com certeza. Porque quando eu vejo pessoas que chegam e dizem o meu plano, estilo pobre do Eike Batista, né, que tem lá os pecados dele, mas também foi vítima da volúpia do Lula de ter o homem mais rico do mundo morando no Brasil. Era nunca antes da história deste país. E o cara embarcou na volúpia e está respondendo a processo sozinho, como todo mundo que embarca na do Lula. Vai ter que responder sozinho. E o Lula, se não responder a ninguém, vai responder sozinho a quem ele terá que responder mesmo. Isso é inapelável. Não tem blindagem em relação a impedir alguém de ter que ter essa conversa um dia na vida. Pois bem, o pobre do Eike é um exemplo disso, de um cara que diz, eu serei, eu subirei. Aí cai, né? E todo mundo que diz isso, de Lúcifer para cá, De Lúcifer para cá, eu subirei, eu serei, dançou, né? De Lúcifer para cá não deu certo. Não. Com ninguém. Desde essa época. Desde esse tempo indizível, inextoriável. Não tem dado certo. E tem vários candidatos a serem o primeiro, né? É. Eu consegui. Mas o Lúcifer diz, olha, só está aceitando candidatura do segundo lugar para baixo. Porque eu já virei diabo, mas eu sou o primeiro diabo. Então, não interessa. Enquanto a pessoa não entende que é preciso morrer, como Jesus disse, ela nunca vai viver. Enquanto você não desiste, não abandona psicologicamente seu pai, ele não se torna seu pai, nem você se torna filho. Enquanto você não abandona psicologicamente mãe, filhos, bens, posições, propriedades, poderes, saberes, você se torna o insensato das suas ambições. Você se torna o cativo das suas possessões. Você se torna o burro das suas compreensões. Até que você desiste, você morre para tudo isso. O grão de trigo cai na terra e enfim morre. Aí ele começa a dar muito fruto para todo lado. É tudo assim. Por exemplo, você vai fazer uma prova, se enche de ansiedade, tomado de ansiedade, sua memória encurta, o aprendizado entra em curto, literalmente dá um curto no saber quando você está nervoso, ansioso, angustiado por passar, quando aquilo se transformou num juízo final para a sua existência. Ninguém chega mais inteligente no juízo final. Se o juízo final é visto por mim como o lugar da minha possível condenação. A minha maior inteligência no juízo final é chegar perdoado. Chegar passado.
chegar transposto da morte para a vida, do contrário, o que responderei? O que tenho eu a dizer? Assim é em qualquer coisa na vida, como numa prova para passar em alguma coisa. Se eu chego, todavia, descansado, tranquilo, tudo que eu sei, eu saberei. Tudo que eu aprendi, eu terei aprendido. Tudo que eu puder, eu poderei. O meu tudo habita a minha mais profunda paz. E o pior de mim resulta da minha maior ansiedade de me tornar melhor. Desgraçadamente, as pessoas não conseguem entender que é assim. Para eu melhorar, eu tenho que descansar. Se eu me afligir, eu pioro tudo. Para eu vencer, eu preciso desistir. Em estado de desistência, de falência, é que eu venho àquele que diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu chego nesse espírito e eu chego nessa falência, é dessa falência que brota todo o meu sucesso, meu alívio, meu poder de ser, de me levantar, de caminhar, de me regenerar, de me refazer em Deus e para a vida. E eu teria centenas de exemplos e de amparos de princípios da Escritura para ensinar como isto é uma lei da vida. Você que está aí nessa agonia enorme de achar que você se banca, você é o cara para tudo, e não consegue nada, e vai ficando frustrado, nervoso e aflito, estabelece uma contagem regressiva para alcançar as coisas, e quanto mais a contagem regressiva é estabelecida, mais com ela se estabelece a tragédia de que você vai vendo que esse tempo trabalha contra você, porque cada um desses tic-tacs passa a ser ouvido como uma batida do tambor do exator, preparando você para o cadafalso. Como se pode melhorar assim? É no silêncio, é no descanso que encontrareis a vossa salvação, diz o Senhor. Eu ilustro o que estou dizendo com essa imagem tola e boba. Meu áudio aberto e você entende. O cara é um rapazinho que foi jogar aí o boliche dele, né? E vocês viram como ele foi bem sucedido, como ele desistiu. Desistiu por quê? Porque a performance física, a performance do legalismo do boliche não foi atendida. Então, do ponto de vista do legalismo do boliche, ele não atendeu a coisa, mas a efetividade do resultado foi total, foi um strike absoluto. E ele de costas. Olha aí, ele viola a estética do boliche. Sim. E tem gente que joga na vida muito mais para a estética das coisas do que para o resultado da vida, do sentido da vida. Aí o cara que diz: eu sou sem jeito para isto. Mas ninguém é sem jeito para viver. Você pode ser sem jeito para jogar um boliche do jeito que se joga boliche, que se convencionou jogar o boliche. Pode até ser que você seja. Mas a bola tem um jeito dela. Quando você vai ao boliche, uma coisa extraordinária é que você toda hora leva o susto de ver que quem menos sabe ali é quem comete esses strikes. Tem gente que acerta o strike. A maioria comete o strike. Vai cometendo. Alguns são desistentes. Às vezes você leva um filho pequenininho. Criança, quantas vezes nos Estados Unidos eu levava os filhos? Aí vai a Juliana, menorzinha de todas, aí jogava aquela bola, e chorava porque a bola, e daqui a pouco a bola, no fim batia, dá um strike desse, tu fica um em pé. E a pessoa se alegra muito depois,
pelo resultado. Depois que ela desistiu de ser feliz, a felicidade a beija e a encontra. Essa é uma parábola que se estende para tudo mais na vida. Por exemplo, sobre o amor. Você veja que as pessoas mais ansiosas para encontrarem um strike afetivo na vida são as que, em geral, mais a bola tarde... na canaleta. Jogam a bola na canaleta. Se viciam na canaleta, quase. Na canaleta o tempo todo. E querendo, é uma ansiedade. Estão no boliche toda noite, oram pelo strike, Senhor, que esta seja a noite do meu divino strike. Aí se preparam e vão. E cara, nada. Até que desiste. Desiste, relaxa, fica tranquilo, começa a se vestir para si mesma, para si mesmo, se arrumar para si mesmo, cuidar do corpo para si mesmo. Fica em paz, para de paquerar, para de buscar na linha do horizonte, para de ficar vadiando em Facebook e rede social, aquele nervosismo, aquela histeria oferecida. Para, sossega, descansa, entra num sábado de confiança e de descanso em Deus, na vida. Se casam consigo mesmos, começam a ser felizes. Ao invés de buscar felicidade, começam a ser felizes. Não tem ninguém para beber o vinho, mas o vinho está comigo. O vinho é bom ou não é bom? O que é bom? É o vinho ou alguém ao lado de lá? Então eu não gosto de vinho. Então não gastarei mais dinheiro com vinho. Mas se eu digo que gosto de vinho, tendo alguém do lado de lá ou ninguém do lado de lá, eu boto meu vinho e bebo sozinho, com o meu queijo, vendo alguma coisa, ouvindo uma música e saboreando. Uma pessoa quando atinge esse nível de não precisar de plateia para beber seu vinho e comer seu queijo e experimentar seu prazer, começou a ficar preparada então para conhecer alguém. Antes disso não deveria conhecer ninguém. Quem não é feliz não deveria ser apresentado para ninguém, nem se apresentar a ninguém. Sabe? Tinha que acabar. O Facebook ia acabar se esse princípio se estabelecesse. Todos os infelizes não se apresentem. É uma coisa que eu vejo muito assim, até pela minha profissão, né? Uhum. É porque as pessoas desperdiçam o seu próprio talento, porque em vez de usá-lo no sentido de desenvolver ele da melhor maneira possível, esse talento é usado para competir. Né? Não é uma coisa assim, eu quero tirar o melhor de mim que eu puder, né? E com tranquilidade, não, eu quero ser melhor que os outros. E acaba desperdiçando tudo. Assim. Fica busca. Quem quer ser melhor do que o outro, tem no outro a sua inspiração. Quem tem no outro a sua inspiração ou a sua referência, já não desenvolverá o seu próprio dom. O seu dom já está maculado pela idolatria inspiracional. Todo mundo precisa de uma certa idolatria inspiracional no primitivismo das iniciações. Mas logo depois você tem que abandonar todo outro panteão. E você tem que encontrar Deus em você, seu dom em você, seu talento em você, sua felicidade em você. Tudo mais está em você. Assim como se diz que não há nenhum Deus e nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo o homem, também tem-se que dizer que fora do homem não há salvação. Não que o homem seja a sua própria salvação, mas é que fora do homem não há salvação possível para salvar o homem. Por isso, fora do homem não há salvação, porque eu não serei salvo se tu fores salvo.
Se tu fores salvo, tu terás sido salvo. Amém. Fora de mim, portanto, não há salvação para mim. Há salvação para ti em ti. Mas não há nada de Deus que aconteça para mim fora de mim. Por isso o reino de Deus está em vós, disse Jesus, está em mim. E é por isso que qualquer outra coisa que vai acontecer vai ter que ser o desenvolvimento desse meu ser que desistiu do estereótipo, da persona, como o carinha ali do boliche. Ele se frustrou porque ele caiu na persona. A persona fracassou, olha ele aí, ó. Quebrou o estereótipo da persona. Aí ele desistiu, mas a persona tem que morrer. E você tem que desistir da persona. Aí quem sabe sua pessoa vai levar um susto enorme com a visitação da graça de Deus na sua vida, num strike que você jamais esteve esperando que acontecesse na sua vida. Jamais, meu querido, jamais. Então, desista de todas as formas de idolatria, de inveja, de comparação. Celebre o que é. Porque, às vezes, o strike vem depois de um tropeção. E, frequentemente, é quando a gente desiste de uma obsessão, e realmente desiste, que a gente encontra aquilo não mais como uma obsessão, mas como um encontro saudável. Prazer, né? Hã? Prazer. Prazer e saudável, porque não é único, ele faz parte de um todo, de um conjunto, não de uma fixação. VNV TV, o canal é você.